Fala, meus queridos, bem-vindo aqui ao treinamento de B3. B3, quando eu falo no geral de mini índice e mini dólar. Nessa primeira aula, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o meu template, o que eu uso no meu dia a dia para fazer as operações. Mas antes, eu quero passar aqui para vocês quais corretoras eu uso, Renan? Como que funciona essa questão, essa relação entre corretora e plataforma? Primeiro, você que está acostumado com opções binárias vai estranhar um pouco. Porque em opções binárias, a corretora já é a própria plataforma de operações. Já dentro da B3, a corretora é separada da plataforma. Primeiro, corretoras. Quais eu indico? Eu sempre falo para o pessoal que as corretoras melhores para quem estão começando é as que têm mais baixo custo operacional. Isso mesmo, porque dentro das corretoras nós temos custos operacionais. Sim, a cada operação que você abre dentro da B3, você está pagando uma taxa. Elas são taxa de registro, taxa de emolumento e a tal da corretagem. E eu sempre falo para o pessoal participar das corretoras, se cadastrar nas corretoras, que a taxa de corretagem é quase zero ou zero. Essas corretoras são a Modal Mais e a Clear. Essas duas são as que eu mais indico. Atualmente eu trabalho com a Clear Investimentos. Se você tem conta dentro da XP e quer continuar com ela, ou em outras corretoras, como o BTG Pactual, e entre várias que nós temos por aí, não tem problema. Mas, se você ainda não tem, essas duas eu indico para você. Dentro dessas corretoras, tem uma aba onde você vai encontrar as plataformas. As plataformas geralmente são pagas. Renan, qual plataforma você indica? Eu sempre falo, a Profit Chart Pro é a melhor que nós temos aqui no Brasil. Já se caso você não queira pagar muito caro, porque essas plataformas têm um custo mensal, e a Profit Chart Pro é a mais cara que nós temos aqui no Brasil, você pode optar por umas mais em conta, como a Trade Trader Pro, que é um pouco mais em conta, ou a Trade Trader normal, que ela tem custo gratuito. Se eu não me engano, na Modal Mais, e custo de R$19,90 dentro da Clear. Caso você não queira ter custos, você pode operar tranquilamente com aqueles indicadores que eu passo no MetaTrader 5, que também é bem tranquilo de você operar. Tá ok. Renan, como que eu faço isso? Eu não vou explicar tutoriais aqui para você. Porque dentro dessas corretoras nós temos um suporte magnífico. E é só você ir lá no chat dessas corretoras e perguntar para um assessor como você faz para baixar a sua plataforma e eles vão te dar o passo a passo. Assim como nós temos tutoriais espalhados gratuitamente por aí. Baixado a plataforma, também não vou passar tutorial de como você encontrar as ferramentas dentro da plataforma, pois cada plataforma tem o seu próprio vídeo tutorial. Então, você pode assistir os tutoriais para encontrar essas ferramentas que eu passo aqui para vocês e como você pode estar configurando cada uma de acordo com o que eu faço. Mais uma vez, eu não vou passar tutorial. O tutorial fica por conta de vocês, porque tutorial tem gratuito espalhado por aí tranquilamente. E nesses tutoriais você aprende a colocar os indicadores, a baixar as ferramentas e configurar cada ferramenta de acordo com o que eu faço. Nessa aula, eu vou explicar apenas o meu template, como eu utilizo essas ferramentas e quais são as mais importantes. Beleza? Vamos lá. Bom, cá estamos na plataforma e o modelo que eu utilizo é esse.
Grava na sua mente. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma seta para mostrar para vocês. Ferramentas de tape reading. Renan, o que são essas ferramentas de tape reading? Você já deve ter estudado o treinamento e ter visto alguma delas. Aqui você vai trabalhar realmente com elas. Você não vai apenas conhecer como foi utilizado os exemplos, que é para você conhecer o que acontece por trás do gráfico. Aqui você vai utilizá-las para trabalhar. Fica tranquilo que no decorrer desse treinamento eu vou ensinar você a usar corretamente, exatamente como eu faço. Vai ser um treinamento totalmente focado para você não saber de tudo, mas saber o necessário para você operar aqui junto com a gente. Bom, primeira ferramenta de tape reading é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. TT. O que significa T e T? Times and Trade. Times and Trade. O que é Times and Trade? É negócios em tempo real. Aqui acontece os negócios que o gráfico de candles registra. Agora nós não estamos vendo como que funciona mais ou menos, porque ela está fechada. O mercado fechado, nós não temos acesso como ela terminou aí. Então não dá para você ver ela corretamente agora. Mas aqui fica acontecendo os negócios gerais. Aqui nós temos a data dos negócios, assim como o horário, se é compra ou se é venda, quantidade de contrato e o preço. O preço é isso daqui, ó. Isso daqui que nós temos no canto é onde que eles vão fazendo o negócio. Como eu disse, o candle apenas registra o que está acontecendo de acordo com cada preço. Conforme eles vão comprando e vendendo junto com essas negociações, o candle vai registrando. Então, eu uso o Times and Trade. Aqui na região de quantidades, eu deixo colorido algumas quantidades. De 1 a 5 contratos, eu deixo de amarelo. De 20 contratos para cima, eu deixo da cor roxa, que é para me identificar de 1 a 5, quem trabalha são os HFTs, os robôs de alta frequência, e de 20 contratos para cima já são os big players fazendo seus negócios. Renan, como que eu configuro isso? Como eu disse, tutorial é com vocês. Só dá uma pesquisada que vocês vão encontrar como vocês vão estar colocando isso. A segunda ferramenta que nós temos, que não precisa de configuração, é o Volume at Price. Volume at Price mostra o preço, como eu disse para vocês, a quantidade de contrato por cada preço, e aqui nós temos umas barrinhas quando o mercado está aberto, que mostra se é uma região mais forte ou se é uma região mais fraca. Essas barrinhas, elas têm uma divisória, que é metade verde e metade vermelha. Essa divisória indica que os big players estão posicionados nessa faixa de preço, se eles estão mais comprados ou se estão mais vendidos. Portanto, funciona como uma medição. Se a barrinha verde estiver sobressaindo da barrinha vermelha, quer dizer que eles estão posicionados com a quantidade de contratos, só que estão mais comprados do que vendidos, tá? E a terceira ferramenta é essa daqui. Deixa eu só tirar a minha câmera aqui do canto para vocês enxergarem bem, porque deve estar em cima. Deixa eu colocar ele aqui no canto, tá? Aqui é o Super Doom, onde eu estou passando o mouse. Deixa eu pegar aqui essa outra ferramenta. Aqui é o Super Doom. O que é o Super Doom? Nada mais é que o book de ofertas. O book de ofertas normal que está aqui no Brasil, eles têm algumas informações a mais, como horário da intenção de compra ou de venda, data, quem está comprando ou quem está vendendo, ou seja, os nomes das corretoras que estão negociando os papéis e a quantidade de contratos. Aqui no Superdoom, nós só temos o preço e a quantidade de contratos por nível de preço. Renan, o que é book de ofertas? Aí é você pegar e ir lá nas aulinhas para você entender o que é um book de ofertas. Esse Superdoom é o book de ofertas às cegas, justamente porque não mostra o horário, não mostra quem está comprando ou quem está vendendo, ele apenas mostra a quantidade de contratos
por nível de preço. Como vocês podem ver aqui, é o preço do mercado e, como vocês podem também perceber, aqui é a quantidade de contratos compradora e aqui é a quantidade de contratos vendedora. Repara que o mercado está agora no 5.208, foi exatamente onde o mercado fechou, no 5.208, tá? Então, ele dá o preço e a quantidade de contratos. Um outro gráfico que eu utilizo muito é o mini índice. O mini índice eu utilizo ele mais como uma referência, mas você também pode estar utilizando ele para fazer as suas operações. Você vai aprender aqui a correlação entre o mini índice e o mini dólar, e aí você vai entender perfeitamente por que eu utilizo ele como uma referência operacional de acordo com essa correlação. Bom, o Renan, e as escoras que você tanto fala? As escoras são chamadas de livro visual. Dependendo da plataforma que você baixa, ela vai ter outro nome, mas para mim aqui ela é chamada de livro visual. O que é livro visual? Nada mais é que o book de ofertas plotado no gráfico. Quero que você preste atenção exatamente nessas escolas de compra aqui, ó. Olha só essas escolas de compra. Nada mais é que esta região aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, deixa eu baixar lá, ela é uma região dos 5.133, ela é essa quantidade de contratos aqui. Olha só. Essas escoras grandes nada mais é que o book de ofertas plotado no gráfico. Só que essas escoras apenas me mostram que tem muitos contratos posicionados, então elas crescem e diminuem, como vocês estão vendo, tem algumas pequenas aqui. As pequenas significa que tem poucos contratos naquela região de preço. E quando tem muito contrato, as barrinhas crescem como se fosse um grande volume, mas nada mais é que a quantidade de contratos aqui em cada regiãozinha de preço. Esse é o livro visual. Fica tranquilo que no decorrer do treinamento eu explico como tudo funciona. Aqui eu quero explicar apenas o meu template. Bom, outra coisa que eu utilizo muito é a chamada VWAP. VWAP é essa linha aqui, ó, laranjada. VWAP é o preço médio dos grandes players. E também uso a minha média móvel de 200 períodos. Vocês vão perceber no decorrer das operações que a VWAP ela está sempre andando em conjunto, praticamente nas mesmas regiões com a média móvel de 200 períodos, porque na aulinha de médias móveis vocês aprenderam que não é a média por candle, é a média de negociações. Infelizmente, nós aprendemos errado por aí. Então, assista a aula novamente de médias móveis que vocês vão entender. A VWAP, eu uso a VWAP semanal. Eu não gosto de usar a diária e nem a mensal. Eu gosto de usar a VWAP semanal. E também a média móvel de 14 períodos para identificar os menores ruídos do gráfico. Eu uso também o meu volume normal. Esse volume normal, como vocês já devem saber, corresponde a cada barrinha dessa. E também o nosso amigo Waze Wave Volume. Como vocês já sabem, o Waze Wave Volume mede as ondas do mercado, o tamanho das ondas do mercado. E essas barrinhas de volume mede cada candle, ou seja, aqui mede um conjunto de candles, como vocês já sabem, dentro das ondas. As barrinhas medem cada candle, exatamente cada candle. E se você está aqui, você já deve ter aprendido que a força de um candle não é mostrada através do tamanho desse tal. A força do candle é com o tamanho do volume negociado dentro dele. Conforme nós vamos passando, vocês vão entendendo cada vez mais, todas essas ferramentas e como utilizá-las. E aí vocês vão se aperfeiçoando na leitura de vocês. Nessa aula, eu quero que você foque apenas no meu template. E vai lá,
baixe o tutorial ou assista o tutorial em alguns outros locais para você aprender a colocar essas ferramentas exatamente como eu trabalho. Eu sei que tem várias e várias outras ferramentas por aí, mas eu acho totalmente desnecessário. Apenas essas ferramentas já me dão as informações que eu preciso saber para fazer as minhas operações. Os volumes não têm configuração, são normais, é colocar e aplicar. Nada de ficar configurando, porque aqui nós queremos apenas saber a quantidade de contratos que tem dentro dele. A gente não quer saber o tamanho das ondas, a gente quer saber a quantidade de contratos dentro de cada pernada. Renan, como que funciona a relação entre volume e times and trade? Simples. Se determinado preço eles vão negociando e vai colocando a quantidade de contratos, o volume nos mostra também essa questão de quantidade de contratos somado em cada pernada. Aqui no Times and Trade, a quantidade de contrato por nível de preço. Então, cada preço, como vocês vêem no Superdoom, é negociado aqui, tá? Já o volume, ele mede a quantidade de contratos numa pernada inteira. Então, é somado. Cada nível de preço negociado, o ex-wave volume soma e nos dá o tamanho dos volumes que, como vocês já sabem também, se você está aqui, você já deve saber disso, que o tamanho do volume significa o tamanho da negociação, o tamanho da força de cada pernada. Então, esse é o template que eu utilizo. Vale a pena frisar mais uma vez que tutorial você encontra na própria plataforma ou espalhado pelo YouTube ou o Google, e aí você configura ali de acordo com o tutorial. Coloca o videozinho tutorial do lado e vai configurando a sua plataforma. Como eu disse, eu vou ser bem objetivo aqui para você, em poucas aulas, já sair operando e não ficar rodeando e falando de todas as ferramentas, porque aí talvez você não consiga usar tudo. Aqui está somente o necessário para você operar. A partir dessa aula eu vou explicando como utilizar esse tipo de conhecimento. Beleza? Tamo junto!